Pois bem, como uma pequena introdução do estudo da oração, é muito importante que a gente entenda alguns nomes básicos, ou entenda pelo menos que esses nomes, essas noções, melhor dizendo, esses conceitos de oração, de frase, de período, eles são objeto de discussão, embora tenham determinadas conceituações aceitas. Estes slides, que são pouquinhos slides, são 5 slides, na verdade 4, eles objetivam tratar um pouco dessas noções para que vocês entendam o que elas razoavelmente abarcam, ok? Então passe para o próximo slide. Quando a gente vai tratar da noção de oração, algo nos toca ao ouvido, né? Oração, né? Que é justamente um termo que nos lembra outras coisas. Quando a gente vai procurar saber o que significa, vamos ao dicionário e descobrimos que a oração ela vem do latim oratione, né? E que tem algumas acepções. A primeira acepção é de súplica religiosa e reza, ou fazer uma oração. A segunda acepção é a de discurso e fala. A terceira acepção é de sermão ou prédica. E a quarta acepção é justamente a acepção dos estudos linguísticos, que significa construção gramatical, composta de sujeito e predicado, cláusulas, que é um sentido desusado, e sentença. Então vejam bem que o sentido tanto religioso quanto o sentido que foi dado gramatical para esse termo, o que torna bastante interessante de como é que a linguística se valeu, ou os estudos da linguagem se valeu desse termo, que é um termo bastante religioso, com uma carga de sentido bastante religiosa, no sentido de fazer uma evocação, né, de ligação de si com o mundo espiritual, para dizer da estrutura gramatical básica composta de um sujeito, de quem se fala, a um predicado, que é objeto daquilo que se fala. Veja que a oração, pegando o dicionário de linguística e gramática referente à língua portuguesa, tem uma acepção interessante do ponto de vista gramatical. Vamos ler. A oração é frase elementar, livre ou dependente, em que um propósito definido de comunicação linguística se formula num esquema discursivo, prestando-se a uma análise dos constituintes, a um tempo formal e mental. O esquema discursivo na língua portuguesa tem como vocábulo nuclear o verbo, que, isolado ou acompanhado de complementos em formas de nomes, pronomes ou advérbios, constitui a predicação, o predicado da oração. Mesmo a oração nominal de complemento predicativo apresenta normalmente o verbo ser como verbo substantivo. O predicado se refere a um sujeito, estabelecendo-se assim o sintagma oracional do sujeito determinado e predicado determinante relacionados por um nexo. Quando a oração é uma frase elementar dependente, diz-se subordinada e formula-se articulada com outra numa relação de subordinação. Como frase elementar livre, a oração é independente ou está ligada a outra ou outras por coordenação, sendo então membro de uma sequência como oração coordenada.
Veja, portanto, que a oração é definida em termos de um propósito de comunicação dentro de um esquema discursivo, tendo como elemento nuclear o verbo. E vamos ver então o que significa frase. A frase, conceito de frase, segundo o Matoso Câmara, do mesmo dicionário de linguística e gramática referente à língua portuguesa, a frase é a unidade de comunicação linguística, caracterizada como tal, do ponto de vista comunicativo, por ter um propósito definido e ser suficiente para defini-lo, e, do ponto de vista fonético, por uma entoação que lhe assinala nitidamente o começo e o fim. Corresponde à unidade elementar do discurso e pertence à estrutura linguística porque obedece a padrões sintáticos vigentes na língua. Na linguagem oral da comunicação cotidiana, a frase é complementada pela mímica do falante e pelos dados da situação em que é enunciada, pois desenvolve-se então um pequeno drama em que um falante se dirige a pelo menos um ouvinte sobre um assunto em determinada situação concreta, e pode consistir numa única palavra ou até numa interjeição. Quando, ao contrário, a frase contém linguisticamente em si todos os dados para a comunicação de seu assunto, sem necessidade da mímica e da situação para completá-los, tem-se a frase inteiramente linguística em padrão de oração. Veja, então, portanto, que a frase ela pode coincidir com a oração, como ela pode ser uma única frase ou até mesmo uma interjeição. Você pode dizer Nossa Senhora. Né? Isso pode ser entendido como uma frase, como na linguagem oral. E na linguagem, mesmo nessa linguagem, a frase ela é essa unidade, uma unidade de comunicação, e que coincide com a oração. Contudo, a oração ela possui uma estrutura, um padrão específico, com todos os elementos linguísticos. Que elementos linguísticos são esses? Sujeito e predicado. Passemos então aos diversos tipos de frase existentes na língua portuguesa no próximo slide. A gramática da língua portuguesa padrão da Emine Aui, de 2014, ela define 5 tipos de frase, sendo que um tipo você não vai encontrar em algumas outras gramáticas, que são as optativas. As gramáticas normalmente falam das frases declarativas, que expressam uma declaração, no caso da nomenclatura da OI, que expressa um juízo de referência. Então, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Deputados e Senado Federal. Veja que você pode dizer ela tanto afirmativamente como negativamente, não vai mudar. Existe uma declaração. Qual é a declaração? Que o poder legislativo é algo. As frases interrogativas, que você poderia colocar simplesmente um ponto de interrogação na frase anterior, como o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara de Deputados e Senado Federal, pronto, você tem uma frase interrogativa em que você faz um apelo ao trem para que dê uma resposta relativamente a um determinado assunto. Então, basta colocar um ponto de interrogação que você tem uma frase interrogativa. Embora você possa usar, por exemplo, um porquê separado no meio de uma frase e sem colocar o ponto de interrogação. Então, você pode dar uma frase mais ou menos assim. A aula de gramática é cansativa, mas, por que não,
é também bastante atrativa. Então, esse mas, vírgula, por que não, ou uma travessão, você pode colocar entre travessão, esse por que não, você coloca separado para justamente mostrar que se trata de uma questão. Tem as frases exclamativas, em que você expressa uma emoção, são frases expressivas, né? Você expressa prazer, você expressa admiração, susto, alegria. Então, você pode dizer, eu quero o divórcio. Não quero te ver nunca mais. Este presente é maravilhoso. Esta aula é maravilhosa. Como é linda a gramática. São frases exclamativas. Tem as frases que a UI chama de optativas, que manifestam votos, desejos, e tem uma função apelativa também, em que ela diz que essas frases optativas, elas são geralmente construídas nos modos subjuntivo e imperativo. Então, ela dá como exemplo o seguinte: eu que me aguente comigo e com os comigo de mim, que é uma frase retirada do Fernando Pessoa. Então, é uma frase que faz um apelo de que se aguente, de que a pessoa se aguente consigo mesma. E a frase imperativa que mostra a ordem, o pedido, o súplica, o conselho, o conserto, o conselho. Então, abra-me as portas, abram-me todas as janelas. Abra o livro do Henriquez na página 15. Né? Isso daí você usa a frase imperativa. Existe uma divisão das frases, que existem as frases verbais, que elas contêm verbos, e existem as frases nominais, que prescindem, ou seja, não precisam, não têm verbo. As interjeições são consideradas frases ou palavras-frases nominais, cujo enunciado só se depreende com o auxílio do contexto ou da situação. Tá? Então, tem essa divisão de frases. Passemos, então, ao próximo slide. Por último, então, podemos depreender que a frase ela é conceitualizada como uma unidade mínima de comunicação. Ela é toda expressão linguística, oral ou escritas com vistas à comunicação. Essa é a definição de frase. A definição de oração, podemos reduzir que ela é a frase ou a parte da frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, de mais de um tipo de mais de um verbo. É a estrutura sintático-semântica cujo termo central é o verbo, que conecta os demais termos. O verbo é o termo regente, subordinante e determinante, e os demais termos são os regidos, os subordinados e os determinados. Veja que aí nós entramos numa questão de regência. O verbo determina a forma dos demais termos. Isso que vai significar regência. O termo regente determina a forma dos termos regidos. E nisso nós estaremos falando de número, número e pessoa, e modo e tempo. E o período é a frase constituída de um período simples, de uma ou mais orações. Se essa frase é constituída por uma oração, é um período simples. Se a frase é constituída por mais de uma oração, é um período composto. O período composto pode ser composto por coordenação ou por subordinação. E aí vocês vão se lembrar das conjunções coordenadas e subordinadas.
Vamos passar então para a videoaula em que entraremos nos constituintes, nas noções básicas necessárias à compreensão da oração, que é justamente compreender o que é o sujeito e o que é o predicado e a importância do verbo para fazer essa conexão entre sujeito e predicado. E vocês vão começar a entender mais ainda a importância das desinências, logo das flexões.